Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos resolver os exercícios do PET 3, semana 3. Então, vamos para o primeiro exercício. Um sistema adiabático é aquele... Então, um sistema adiabático é aquele que não há trocas de calor. Então, olha lá. Não há trocas de calor... Não, desculpa aqui, letra C. Não há trocas de calor entre o sistema e o meio. Então, não há troca de calor. O sistema não recebe calor, não recebe energia externa, assim como não perde energia interna, tá bom? Então, não há troca nenhuma de calor num sistema adiabático. Considere o caso abaixo e responda. Qual é a transformação sofrida pelo gás ao sair do spray? Pode ser aqui, por exemplo, esse desodorante aerosol, tá bom? As pessoas com asma geralmente utilizam broncodilatadores em forma de spray, ou mais conhecidos como bombinhas de asma. Esses, por sua vez, precisam ser agitados antes da inalação para que a medicação seja diluída nos gases do aerosol, garantindo sua homogeneidade e uniformidade na hora da aplicação. Podemos considerar o gás sai do aerosol como sendo um gás ideal. Logo, sofre certa transformação em sua saída. O gás sofre uma compressão adiabática, sofre uma expansão adiabática, sofre uma expansão isotérmica, sofre uma compressão isotérmica, sofre uma expansão isovolumétrica. Bom, gente, se você já usou esse desodorante aerosol, primeira coisa, a hora que você usar ele, você vai ver que é gelado. Ele está a baixa temperatura, tá bom? Então, dentro dele você tem ali uma baixa temperatura. Outra coisa, esse gás, ele está preso a uma pressão alta pressão. Por isso que aquele recipiente, ele é todo blindado, né? Ele é todo blindado. E ele está preso num certo volume, tudo bem? Então, tem uma configuração ali que eu vou ajudar vocês a entenderem esse problema, observando algumas características de quando você usa, né, esse spray. Então, primeira coisa, o spray ele sai com uma alta pressão, tudo bem? Quando você aperta o botãozinho, o gás ele já sai uma pressão alta. Dá para perceber que a pressão ali é alta. Então, ele está saindo de um lugar de alta pressão para um lugar de baixa pressão, que é a pressão atmosférica. Então, a gente não pode falar que é isobárica, porque a gente tem uma diferença de pressão aí. Outra coisa, o gás está se expandindo. Ele está saindo do volume do recipiente para ir para a atmosfera. Então, ele está tendo uma expansão. Então, a gente tem uma transformação em que o gás está se expandindo. O volume dele está aumentando. Então, também não pode ser isovolumétrica ou isométrica. Tá bom? E o gás ele está à temperatura ambiente, né? Quando você está usando ali, ele está à temperatura ambiente. Quando ele está à temperatura ambiente e ele sai, a temperatura dele diminui. Você sente ele gelado. Então ele está saindo está tendo mudança de pressão, ele está alta pressão indo para baixa pressão, está tendo mudança de volume porque ele está se expandindo. E mudança de temperatura, que a temperatura está diminuindo, tá bom? Tudo isso acontece sem nenhuma troca de calor. Você não precisa esquentar o volume, o frasco para o gás sair, muito menos você precisa resfriar ele, tá bom? Então a única coisa que faz sentido aqui é uma expansão adiabática. Adiabática não tem troca de calor. Expansão, o gás está se expandindo, seu volume está aumentando. Por que não pode ser compressão, né? Porque o gás está se expandindo. Isotérmica, não, porque, como eu mostrei para vocês, né, o gás é gelado. Quem já usou esse desodorante sabe disso. Compressão, não, porque está se expandindo, muito menos isotérmica. Expansão isovolumétrica, isso aqui é um absurdo, né? Isovolumétrica é quando não há mudança de volume, então se não há mudança de volume, o gás jamais poderia se expandir, tá? Então a letra B é correta, o gás sofre uma expansão adiabática. 3. Um sistema contendo uma massa de gás ideal recebe 600 calorias de energia na forma de calor e realiza trabalho de 420 joules.
Sabendo-se que uma caloria é igual a 4,2 joules, qual é, em calorias, sua variação de energia interna? Vamos ver. Qual é, em calorias, a variação de energia interna? Então vamos lá. Bom, a variação, a gente já sabe. Nós vimos na última aula que todo calor fornecido para um sistema é utilizado por ele para realizar trabalho e ou variar a sua energia interna. Tudo bem? Então a gente tem, o gás ideal recebe 600 calorias de energia. Então a quantidade de calor recebida, 600 calorias. Muito bem. Trabalho, 420 joules. O trabalho foi de 420 joules. Mas isso aqui está em joule e aqui em caloria. Não dá, né? Então vamos converter. Uma caloria vale 4,2 joules. X calorias, 420 joules. Dá para ver certinho. Porque esse X aqui vai nos dar 100, né? 100 calorias. 100 calorias. Muito bem. Então, vamos lá para a nossa equação. 600 é igual a 100 mais... W, variação da energia interna. Então, a variação da energia interna vai ser 600 menos 100. Então, ΔU vai ser igual a 500 calorias. 500 calorias é o resultado do nosso exercício. Então, essa foi a variação. Se não me engano, essa aqui é a letra A, né? Tem a letra B? Não, é o 4. Vamos lá, quarto exercício. Numa transformação isobárica, um gás sob pressão de 100 Nm por metro quadrado aumentou seu volume de 0,2 metros cúbicos para 0,8 metros cúbicos. Durante esse processo, o gás recebeu 850 joules de calor do ambiente. Determine o trabalho realizado pelo gás. Letra B, a variação de energia interna. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Quarto exercício. Transformação isobárica. Transformação isobárica. Pressão constante. Pode esquecer, tá bom? Então, P é igual a 100 newtons... Meu Deus, estou errando tudo aqui. 100 newtons por metro quadrado. Volume inicial 0,2 metros cúbicos. Volume final 0,8 metros cúbicos. Isso vai nos dar um ΔV, que é igual a VF menos VI. Sempre, né, gente? Sempre que a gente tem delta final menos inicial. ΔV vai ser igual a 0,8 menos 0,2. E o ΔV, então, vai ser 0,6 metros cúbicos. O trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume, isso quando a pressão é constante. Então, a gente tem essa situação aqui. Vamos verificar o trabalho realizado, que é a pergunta, né? A pressão vale 100, ΔV vale 0,6. Então, o trabalho vai ser de 60 joules. É joule mesmo? É, ó. Newton por metro quadrado. E aqui está em metro cúbico. O resultado sai em joule. E a letra B? Qual a variação da energia interna do gás? A variação da energia interna do gás. A variação da energia interna. Então, a gente sabe que o calor é igual o trabalho mais ΔU. Qual que é a sacada desse problema aqui, ó? Tá aqui. Ele nos deu... ele falou que recebeu 850 joules de calor do ambiente. Então, Q é igual a 850.
850 joules. Vamos para a nossa equação agora. 850 é igual ao trabalho, que é 60, mais ΔU. Então, ΔU é igual a 850 menos 60. O ΔU vai ser igual a 790 joules. E a letra C. A temperatura do gás aumentou, diminuiu ou permaneceu constante? Vamos lá. Se eu tiver aumento da energia interna, isso também nós vimos na aula passada. Se a gente teve aumento de energia interna, a gente pode afirmar que a temperatura aumentou. Então, aumentou, vírgula, pois a energia interna aumentou. Como eu sei que a energia interna aumentou, né, gente? Porque o ΔU deu positivo. Olha lá. Positivo. Se ele desse negativo, eu saberia que a temperatura diminuiu. Aumentou a energia interna, aumenta a temperatura. Diminuiu a energia interna, diminui a temperatura. Ok? E é isso. Esses foram os exercícios do PET 2 semana 3. E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.